Falarmos sobre cinética química vai nos remeter a um ramo da química que se preocupa em estudar o comportamento das reações conforme a sua velocidade, ou seja, a cinética química estuda a velocidade das reações químicas e em um outro patamar, quais são os fatores que permitem que uma reação química aconteça mais rapidamente ou não. Nós tivemos a oportunidade na nossa aula passada de mostrar para você algumas situações, como por exemplo, queima da pólvora, uma embarcação enferrujar, um fruto entrar no processo de apodrecimento, uma estrutura metálica de uma janela de ferro vir a se estragar por oxidação. Tudo isso a cinética química vai analisar. Qual o principal aspecto que a cinética química vai se apegar? Velocidade da reação. Qual o aspecto que ela vai considerar? Quais são os fatores que envolvem alguma influência nesse comportamento? Cinética química, portanto, é a área que estuda a velocidade das reações. Estuda a velocidade das reações, tá? Assim como os fatores que influenciam. Então, eu vou me preocupar com a velocidade da reação, se a velocidade é rápida, se a velocidade da reação é pequena, e também quais são os fatores que me permitem visualizar, que influenciam diretamente na reação, no comportamento da mesma, como a temperatura, como a concentração, como o uso de catalisadores, etc. A velocidade de uma reação é a rapidez com que os reagentes são consumidos ou a rapidez com que os produtos são formados. Se eu for fazer uma avaliação contigo desse comportamento, eu vou mostrar aqui para você. Está aqui o tempo da reação. E eu vou te mostrar aqui uma situação. O que é que significa isso? Você começa do zero com produtos. Você começa do máximo com reagente. Com o passar do tempo, a quantidade de produtos aumenta e a quantidade de reagentes diminui. A cinética vai buscar exatamente esta relação. Por quê? Porque a velocidade da reação é a rapidez que você analisa. Quando os reagentes são consumidos, é o que está acontecendo aqui na linha 1, gráfico 1, ou a rapidez com que os produtos são formados, aqui na linha 2. Vanks, quais são os fatores que afetam a velocidade das reações? Amigos, são vários fatores que alteram as velocidades das reações. Existem quatro tópicos que nós não podemos deixar de comentar. Esses fatores são muito importantes, eles alteram diretamente o comportamento da reação. Então, 4 fatores. Primeiro deles, o estado físico do reagente. A gente sabe que nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A velocidade vai ter uma relação com os estados físicos? Vai. A velocidade da reação no estado sólido é menor do que a velocidade da reação no estado líquido, que por sua vez é menor do que a velocidade da reação no estado gasoso. Nós iremos ter a oportunidade de mostrar ao longo da aula, para que uma reação aconteça, é necessário que exista choque entre as estruturas, que exista afinidade entre os reagentes. E quando a gente busca essa informação, a gente vai ver que onde tem mais choque, onde tem mais movimento, onde tem mais energia cinética, é no estado gasoso. Então, o estado físico do reagente é um fator importantíssimo. Segundo, a concentração dos reagentes. Por que a concentração dos reagentes? Por que não fala a concentração dos produtos? Porque a velocidade da reação não depende de produto, a velocidade da reação depende do reagente. Então, se eu tenho mais reagentes, eu terei uma velocidade maior. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Terceiro fator importantíssimo, a temperatura na qual a reação ocorre. Vanks, vamos tentar entender aqui. Eu vou colocar isso aqui num exemplo prático, algo próximo a nós, que facilita o entendimento. O uso da geladeira na nossa casa. Por que a gente utiliza a geladeira? A gente utiliza a geladeira não é porque goste de alimentos com temperatura baixa. É porque a geladeira faz com que os alimentos permaneçam em temperaturas baixas. Temperaturas baixas dificultam as reações ocorrerem.
Temperatura baixa não é favorável à velocidade da reação aumentar. Então, se eu pego os alimentos, coloco na geladeira, coloco no freezer, eu não deixo que ocorra uma velocidade, por exemplo, de reação, no sentido de estragar esses alimentos. Quando eu congelo uma carne, quando eu congelo uma fruta ou uma polpa de fruta, eu estou fazendo o quê? Baixando a temperatura e, com isso, permitindo que haja um controle desta reação. Que eu não deixe a reação acontecer. Eu zere a velocidade dela, eu deixo praticamente nenhuma, para que não ocorra a reação. Então, a temperatura é um fator que afeta a velocidade? Sim. Temperaturas mais elevadas, maior velocidade da reação. E a quarta e última abordagem aqui é a presença de um catalisador. Vanks, o que é um catalisador? Catalisador, amigos, é uma substância que vai fazer com que, durante a reação, a energia de ativação seja reduzida. O que é energia de ativação? Vamos relembrar aqui. Eu vou fazer um gráfico aqui, isso aqui nós já estudamos, está aqui o caminho da reação. Existe um patamar de energia, vou chamar esse patamar de entalpia. Aí você tem a reação acontecendo. E esse gráfico aqui é um dos gráficos possíveis. O início da reação é reagente, o final da reação é produto. Aqui em cima, amigos, chama-se complexo ativado. O complexo ativado é um estágio intermediário entre a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. O complexo ativado implica para nós a maior concentração de energia ao longo da reação. Você falou da entalpia dos reagentes, que é a energia deles, falou da entalpia dos produtos, falou do complexo ativado e ainda vou falar de outra coisa bem aqui, ó. A diferença entre o HP e o HR é o ΔH, variação de entalpia. Vanks, se der falta citar o que você queria comentar. Isso aqui, amigos, ó. A diferença entre o nível de energia dos reagentes e o estágio mais elevado, compreendido no que a gente conhece como complexo ativado, nós vamos chamar isso de energia de ativação. Você precisa se familiarizar com todos esses elementos, porque nas provas seletivas, quer seja do Enem, processos seletivos das instituições privadas, normalmente a prova de química aborda isso. Então vamos lá. A reação começou aonde? Nos reagentes. Como é o nome da energia delas? Entalpia dos reagentes. Terminou aonde? Na entalpia dos produtos. O estágio mais elevado de energia, o estágio intermediário entre reagentes e produtos, complexo ativado. A energia ou diferença entre a entalpia dos reagentes e o complexo ativado, como é o nome disso? Energia de ativação. Essa energia de ativação é a energia mínima necessária para a reação começar. Se você não conseguir atingir esse patamar de energia, a reação não ocorre. Você deve ter observado também que eu saí de um patamar na parte inferior e terminei num patamar na parte superior. Quando a entalpia dos produtos, amigos, é maior do que a entalpia dos reagentes, você diz que essa reação é do tipo endotérmica. O que seria isso? Uma reação que ganhou, que absorveu o calor. Quando você tem a entalpia dos produtos menores do que a entalpia dos reagentes, significa que você perdeu ou liberou calor, estaria diante de uma reação exotérmica. Reação endotérmica e reação exotérmica. Recapitulando, quais são os fatores que afetam a velocidade da reação? Estado físico do reagente, concentração dos reagentes, a temperatura que a reação está ocorrendo e a presença de um catalisador. Qual a finalidade do catalisador? O catalisador tem como principal finalidade diminuir a energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para que uma reação ocorra. Onde eu posso obtê-la? É a diferença entre o nível de energia dos reagentes e o complexo ativado. O que é o complexo ativado? É o estágio de maior concentração de energias ao longo da reação. É um estágio intermediário entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, ou entre a entalpia dos reagentes e dos produtos. Se a entalpia dos produtos for maior do que a dos reagentes, eu estou diante de uma reação endotérmica. Se a entalpia dos produtos for menor do que a dos reagentes, eu estou diante de uma reação exotérmica. Velocidade da reação. Bom, quando eu estou lá na física, vê se você lembra. Vamos lá na física. Quando você está estudando na física, você aprende que velocidade é o quê? Lá na física, a cinemática. Que a velocidade é a relação entre o espaço e o tempo, não é?
espaço e tempo. O que é que isso aqui tem a ver com cinemática, Vanks? Olha para cá. A velocidade média de uma reação, amigos, você vai fazer uma avaliação de como se comporta uma reação, você vai pegar a variação da quantidade de um reagente ou de um produto, ΔQ, dividido por quem? Por ΔT. O que seria o ΔT? Tempo. Ah, então tá fácil. É a quantidade que eu tenho do participante dividido pelo tempo. Exatamente. Velocidade média é a variação da quantidade de um reagente ou de um produto dividido por uma unidade de tempo, que você vai definir lá, segundo, por minuto, etc. Tá? Então, essa quantidade aqui pode ser dada em quê? Amigos, isso aqui pode ser dado em volume, isso aqui pode ser dado em massa, em número de mols. Isso aqui vai depender muito de cada contexto. Ele pode dizer lá, velocidade, 2 mols por minuto. Velocidade, 5 gramas por minuto. 10 gramas por segundo. 1 litro por minuto, 1 litro por segundo, e assim por diante. Tá? Calcule a velocidade fazendo o quê? Variação da quantidade de participantes dividido pela variação de tempo. Olha o exemplo aqui. Ó. A revelação de uma imagem fotográfica em um filme é um processo controlado pela cinética química do halogeneto de prata por um revelador. A tabela abaixo mostra o tempo de revelação de um determinado filme usando um revelador D76. Então, aqui você tem o número de mols e aqui você tem o tempo. Como é que você calcularia a velocidade? Velocidade seria a variação da quantidade de participantes dividido pela variação de tempo. Esse cálculo aqui vai depender de quem, amigos? Vai depender do que você tem, vai depender do que você quer. Por exemplo, velocidade média de revelação pode ser calculada conforme os intervalos de tempo específicos. Vanks, eu quero saber qual é o número de mols do revelador em um intervalo de tempo que vai de 6 a 8 minutos. Você pegava aqui. Pronto. Fazia a variação de 1, 24 menos 21, dividido por 8 menos 6. Eu quero a variação entre 6 e 10 minutos. Pegava 10 menos 6, pegava 24 menos 18. Então, amigos, é muito fácil. Você pega a variação da quantidade de reagentes ou produtos e divide pela variação de tempo. Neste exemplo que eu te dei, o tempo está em minutos. Energia de ativação. O que vem a ser energia de ativação? Energia de ativação, conforme eu falei para você, é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Queria alertá-los que não é só energia de ativação que é o importante. Eu preciso dos choques, eu preciso da afinidade entre os reagentes. Por enquanto, a energia mínima necessária para você ter a reação parte da premissa que os outros critérios já foram atendidos. Dê uma olhada nesse gráfico aqui embaixo. O que é que seria esse X? Reagente. Só pelo gráfico. Aqui é entalpia, aqui é o caminho da reação. O que seria o Y? Aqui, amigos, o Y seria quem? Produtos. O que é que seria o caminho preenchido de preto? Reação sem catalisador. O que seria a representação pontilhada? Essa reação pontilhada seria o uso de catalisador. Está lembrado para que serve o catalisador? O catalisador diminui a energia de ativação. Se eu for olhar aqui, a energia de ativação, eu vou transcrever aqui para você. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa flechinha. Isso aqui é energia de ativação sem catalisador. Agora olha essa segunda aqui, ó, até a pontilhada. Seria o quê? Energia de ativação com catalisador. Está aqui já anotado. Vanks, como é o nome desse ponto que eu busco, estágio intermediário onde existe grande concentração de energia? Aqui você encontra o complexo ativado. A energia necessária para levar os reagentes, passar por esse estágio intermediário chamado de complexo ativado, você vai chamar de energia de ativação. Olha o complexo ativado aí, gente. É a espécie formada transitoriamente pelas moléculas de reagentes como resultado da colisão antes de formar quem? Antes de formar os produtos. Ó, você vem em reagente, passa pelo complexo ativado para chegar nos
produtos. Aqui é onde você tem a máxima concentração de energia. Lembro, você precisa que os reagentes tenham o que entre si? Afinidade. E que exista entre eles choques, que a gente chama de choques efetivos ou eficazes, necessários, para que aconteça a produção dos nossos elementos finais, que são os produtos. Vamos analisar os gráficos. Eu trouxe mais uma vez aqui a oportunidade de você analisar gráfico. Vestibulares, provas que você vai se submeter, trabalham com gráficos. Então vamos aqui, ó. Está aqui a energia, está aqui o caminho da reação. Você começou aonde? Você começa dos reagentes. Você termina onde? Os produtos. Onde é o ponto mais elevado de energia no estágio intermediário? Complexo ativado. Como é o nome da diferença entre reagentes e complexo ativado? Energia de ativação. Como é o nome da diferença entre reagentes e produtos? ΔH, variação de entalpia. Aqui estão todas as informações que eu acabei de falar para você. Vou apagar e vou ponto a ponto. Vamos lá. E1, reagentes. E2, vem aqui, complexo ativado. E3, quem é que está aqui? Produtos. A letrinha B, entre os reagentes e o complexo ativado, energia de ativação. A letrinha C, entre os reagentes e os produtos, variação de entalpia. Se o meu ΔH for positivo, a minha reação é do tipo endo. Se o meu ΔH for negativo, a minha reação é do tipo exo. No gráfico tem uma regrinha para você. A reação isotérmica é aquela que sai dos reagentes, sobe no complexo ativado e para no estágio inferior. Está vendo aqui, ó? Reagente em cima, produto embaixo. Esse gráfico é reação exotérmica, Mariazinha. Não esquece. Ah, entendi. Quando o patamar é para cima do que eu tinha, endotérmica. Muito bem. Aqui está a segunda situação. Vamos lá. Aqui é o quê? Entalpia. Aqui está. E1, começa onde, E1? Entalpia dos reagentes. Quem é o E2? Lá em cima, estágio intermediário com maior concentração de energia. Complexo ativado. E3, olha aqui, quem é que está chegando aqui? Final, estágio final. Entalpia dos produtos. Energia que vai dos reagentes ao complexo ativado, energia de ativação. Diferença entre reagentes e produtos, variação de entalpia. Este gráfico você tem um patamar de reagentes, vai lá no complexo ativado e vai para um patamar superior. Quando isso acontece, a reação é endotérmica. Se eu subo, reação endotérmica. Se eu desço, reação exotérmica. Deixa eu fazer um comentário aqui, para que você não esqueça. Por favor, não esqueça. ΔH igual a HP menos HR. E quando eu estiver analisando essa variação, eu vou olhar para essa situação aqui. Energia de ativação. Quando a energia de ativação é grande, eu posso afirmar que a velocidade dela é o quê? A reação tem uma velocidade lenta. Quando a energia de ativação é pequena, eu posso afirmar o quê? Que a reação tem uma velocidade elevada. Ah, entendi. Se eu pegar, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Para conseguir uma proeza dessa, para conseguir essa situação que eu estou marcando aqui, ó, eu não vou diminuir a energia de ativação? Para conseguir isso aqui, amigos, eu preciso usar o quê? Eu preciso usar um catalisador, para poder diminuir a energia de ativação. Eu queria também alertar que catalisador não é só para diminuir a energia de ativação, não. Porque existem catalisadores que são opostos à regra, existe a exceção. A regra é, catalisador tem como finalidade reduzir a energia de ativação. Porém, existem catalisadores que fazem com que a reação seja mais lenta. Esses catalisadores são conhecidos como catalisadores inibidores. E nós vamos nos deparar com eles aonde? Muito bem, nos conservantes de alimentos. Então eu coloquei aqui, ó, que eu tinha colocado como observação, trazendo agora aqui de maneira mais elegante
dentro de um quadrinho. Dê uma lida comigo, por favor. O que é que está escrito aqui? Energia de ativação quando é grande, a velocidade é pequena. Energia de ativação quando é pequena, a velocidade é grande. Energia de ativação e velocidade são grandezas, portanto, inversamente proporcionais. A velocidade instantânea de uma reação. Como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a lei da velocidade, que é o seguinte. Esse pedacinho aqui são os meus reagentes. As setinhas são os meus produtos. Eu me preocupo com quem para saber a velocidade de uma reação? Reagente. Aqui só me interessa esses dois aqui. Como é que a gente faz a velocidade de uma reação? A velocidade de uma reação ela vai ser dada pela constante K, que é a constante da velocidade, vezes o componente A elevado ao seu coeficiente como sendo expoente, vezes a concentração do componente B elevado ao seu expoente. Você nem olha para produtos, ó. Você só olha para quem? Para reagente. Por quê? A velocidade é dada a uma determinada temperatura. Ela vai ser diretamente proporcional a quem? Ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. E eles são elevados aos seus coeficientes. Eu gostaria que você me desse um exemplo disso, Max. Vou te dar. Olha aqui, ó. Peguei só quem lá? Só os reagentes. Estava assim, ó. A mais B, B. Eu pego a concentração do A vezes a concentração do B. Coloco o A como coeficiente de A, expoente, e o B como coeficiente de B. E aqui na frente eu multiplico com a constante da velocidade. K é a constante da velocidade, A entre colchete é a concentração do A em mols por litro, B no colchete é a concentração do B no mols por litro, e o A e B são os coeficientes que você tem lá, 1 mol, 2 mols, 3, eles viram expoente de uma potência. Olha o exemplo aqui, ó. A reação A mais 2B se processa em uma etapa única. Qual a velocidade dessa reação? Bom, eu vou pegar só quem? Reagentes. A velocidade vai ser constante K vezes concentração de A. Qual o número que está bem aqui? Então, que é o 1. Vezes concentração de B. Qual o número que está aqui? É o 2. Pronto. E o C? O C não te interessa. Por quê? Porque o C é produto. Eu só pego quem? Reagente. Então, a velocidade seria 0,3 vezes concentração do A, 2. Concentração do B, 3. Só que elevado ao quadrado. 0,3 vezes 2 vezes 9. 0,3 vezes 18. 18 vezes 3 é 54. Então a velocidade vai ser 5,4 mol por minuto. Que legal, Vanx. Não é difícil. Não. Depois eu vou te mostrar esse K, essa constante de velocidade, que a gente vai trabalhar com duas variações, o Kc e o Kp, constante das pressões espaciais, que nós teremos oportunidade de estudar num período bem curtinho. Em breve nós estaremos falando sobre isso. Não vou me antecipar. Ordem da reação. Existem duas ordens, tá, pessoal? Existe a ordem global e a ordem em relação a determinado componente. Por exemplo, aqui eu estou olhando para quem? Eu vou olhar sempre para os reagentes. Tá aqui, ó. Como é que eu fiz a velocidade? Constante da velocidade, A elevado ao seu expoente, o coeficiente, B elevado ao seu coeficiente. Como é que entra a história da ordem? Muito simples. Qual é a ordem global? A ordem global vai ser você somar o A com o B. Ó. A ordem do A é somente o seu coeficiente. A ordem do B, somente o seu coeficiente. Só isso. Muito simples. Ordem global. Vamos voltar aqui no exemplo anterior. Aqui, qual seria a ordem global? A ordem global aqui seria 3. Por quê? Porque eu ia somar o 1 com o 2. Só a título de exemplo que eu voltei a telinha. Etapa lenta determina a velocidade de uma reação. Isso aqui é importantíssimo. Existem reações que acontecem em etapas diferentes. Uma mais rápida, uma intermediária, uma mais lenta. Quem define a velocidade de uma reação é a etapa lenta, tá? A etapa mais lenta vai limitar a velocidade total da reação. Ela é o que a gente chama de etapa determinante ou limitante. Como é que seria isso? Eu sempre digo isso, eu já falei isso aqui para você em aulas anteriores e vou relembrar esse exemplo. Se nós somos uma equipe de corrida, a nossa sala de aula, e nós partimos numa competição, quem organiza a competição não vai marcar o tempo da nossa equipe pelo primeiro atleta que chega. O tempo da nossa equipe vai ser definido pelo último atleta que chegar, o mais lento. Então, a etapa
mais lenta é que determina a velocidade da reação. Olha aqui um exemplo, ó. Aqui 3 etapas, tá vendo? Não, 2 etapas. E aqui é a etapa global, ou reação global. Tem etapa lenta e etapa rápida. Qual seria a etapa que define aqui a velocidade? A primeira. Por que, Vanks? Porque quem define a velocidade da reação é a etapa mais lenta.